Oi, gente, tudo bem? Espero que dentro do possível seja todo mundo bem. Meu nome é Raquel Dalache, eu sou gerente de produto na Local Web. Eu tô aqui na minha casa porque com tudo isso acontecendo é realmente onde a gente precisa estar, né? Quem diria que a gente ia passar por uma coisa parecida com essa, né? Eu acho que nessa altura do campeonato um chacoalho mundial nessa proporção. Acho que não apareceu isso em nenhuma previsão, nenhuma projeção de negócio. É realmente impensável, né? E aí, avaliando esse cenário imprevisto, nós da Local Web entendemos que a gente podia tentar ajudar de alguma forma, né? E criamos aí esse manifesto juntos no digital. Nosso objetivo é tentar levar conteúdo para vocês que estão aí empreendendo. Quem sabe nesse cenário de tanta incerteza a gente possa de alguma forma apoiar a evolução do seu negócio, né? Porque assim, gente, o fato é esse, a crise ela tá aí, tá? Ela chegou, bateu na porta, encarando a realidade, o cenário tá posto. Isso a gente não vai conseguir mudar. Mas é o que a gente faz num cenário desse, né? E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu acho que a primeira coisa que todo mundo deve ter sentido é medo, né? Eu acho que talvez ainda esteja sentindo, isso é absurdamente normal. O medo é um mecanismo de defesa do cérebro da gente, vocês já devem ter lido algo a respeito. Ele vem para proteger a gente daquilo que coloca a gente em risco. Então, olhando por esse lado, o medo ele tem um instinto de preservação, né? Ele traz a gente a esse cenário, inclusive, da própria reclusão, né? A esse cenário de isolamento, para a gente se preservar, para preservar o outro. Por outro lado, esse medo que preserva, se a gente não toma cuidado, ele paralisa a gente. E é aí que mora o perigo, e essa é a primeira mensagem que eu quero deixar com vocês. Cuidado com esse medo que paralisa, cuidado. Porque assim, a crise ela tá aí, né? Isso a gente não vai conseguir mudar. E se você parar agora, essa crise ela vai te atropelar, tipo, é uma jamanta sem freio na descida. E quando eu tô falando isso, eu falo assim, então vou sair correndo, vou sair fazendo as coisas de qualquer forma, não é isso, eu não tô falando para você ser imprudente, mas e nem para você ser irresponsável, principalmente com a sua questão financeira agora, mas o fato é que não dá para parar. Então é uma hora assim de repensar, pensar novamente, reavaliar e tentar encontrar novas possibilidades, né? Só para alinhar um pouco a expectativa, eu não tenho intenção aqui, nem tenho como trazer uma solução milagrosa, né? Um insight milagroso que a gente chama muito de bala de prata, porque eu acho que isso nem existe, né? Mas eu acredito muito na inteligência coletiva, que é essa capacidade que a gente tem de juntar pontos, né, de conectar ideias, e a internet ela tem de certa forma facilitado a conectar essas ideias, esses conceitos, juntar tudo que você conhece a respeito do seu business, do seu negócio, porque ninguém conhece mais o seu business do que você próprio, e conectar com aquele curso que você já fez, com aquele vídeo que você viu, e aí juntar com essas minhas provocações aqui. Eu vou trazer um pouco alguns conceitos que a gente costuma usar quando a gente fala de produto digital, né? E podem te ajudar agora, mesmo que o seu negócio ele não seja 100% digital como a Local Web é. O primeiro conceito que eu vou usar aqui é o que a gente chama de pivotar, né? Pivotar significa girar e significa girar no seu próprio eixo, né? Então, você está parado aqui, você pivota, você gira. Em jogos como o futebol de salão, né, que ele usa o termo do pivô, o pivô é quem para e ele tem o papel de girar para encontrar saídas para a bola. Então essa é a primeira dica, é hora de pivotar, é hora de girar e buscar novas possibilidades. Porque assim, o cenário ele mudou, o mercado mudou, então não dá para continuar insistindo na mesma jogada. A jogada que servia e funcionava até então, agora ela não funciona mais. É, então, o que isso significa quando eu falo de girar em torno do seu próprio eixo? Significa que o conhecimento que você tem, que você adquiriu até agora a respeito do seu negócio, ele é extremamente valioso, ele é extremamente relevante. Então, você já batalhou, você já percorreu uma parte do caminho, então não despreze o seu conhecimento. É a primeira coisa que eu quero dizer. Usa aquilo que você sabe ao seu favor nesse momento.
E aí, para essa girada, esse pivotar, você precisa planejar, né? E aí, então, eu vou deixar um segundo conceito. Todos esses conceitos que eu tô deixando aqui, se vocês derem uma busca aí, tem muito conteúdo que fala a respeito deles, né? O segundo que eu vou deixar aqui com vocês é o Customer Development, né? Então, é o desenvolvimento do cliente. O primeiro passo que o Customer Development considera é você ser capaz de observar o seu cliente. Então, o que ele está fazendo? Né? E observar com muita sinceridade, né? A tal da empatia que a gente fala tanto. Com tudo isso que está acontecendo, o seu cliente mudou. Ele também está enfrentando as crises dele, ele também tem desafios e os hábitos e necessidades dele mudaram nesse cenário. Então agora esse cara, né, esse seu cliente, ele não sai mais na rua como você, mas ele dentro de casa ele continua necessitando de coisas, talvez não da mesma forma, talvez não com a mesma constância, a mesma frequência. Talvez ele esteja se deparando com novos problemas dentro dessa realidade nova que foi proposta aí para todo mundo. Os hábitos de consumo dele mudaram, estão mudando. Então você precisa observar o seu cliente, conversa com ele, entende o problema dele e começa a considerar de que forma o seu business, o seu negócio ajuda o seu cliente nesse momento. Então é menos sobre vender alguma coisa para ele e mais sobre tentar encontrar os problemas que ele tem nesse momento e como você, com o seu modelo de negócio, conseguem ajudar. Depois de você ter entendido o problema, né, ou supostamente entendido, um outro mecanismo que eu acho que a gente usa pouco no geral, né, mas que para mim é o mais valioso e se fala muito dele quando fala de inovação, né? Eu acho que nesse processo é a parte mais rica do processo. É sobre a gente ter capacidade de divergir primeiro, né, e depois convergir. Tentando trazer mais detalhes. Normalmente, quando a gente tem uma ideia, a gente chama essa ideia única de uma ideia brilhante e a gente se agarra nela. Mas se a gente tem a capacidade de divergir, a gente abre um leque maior de possibilidades, né? E aí, para abrir esse leque maior de possibilidades, uma boa forma é tentar responder uma questão assim: como eu posso resolver o problema X que você observou seu cliente? Como eu posso resolver o problema desse cliente? E aí, nesses processos, normalmente é interessante, coloca mais pessoa para pensar com você, né? Para divergir com você, porque assim, normalmente a gente falar só com gente que concorda com a gente, acaba empobrecendo as nossas ideias. Então, chama mais gente para divergir com você. Então, depois que você divergir, de você levantar um maior número de possibilidades, aí sim é a hora de você começar a convergir. É a hora de você começar a focar e encontrar as hipóteses que você vai testar, o que você vai tentar colocar em prática. E aí você vai começar a planejar, né? Então, para você planejar, assim, primeira coisa, vai fazendo um checklist. Você mapeou todas as variáveis, assim, tudo que você conhece desse cenário, você tem os recursos que você precisa para dar andamento nesse novo momento, você consegue adaptar, você consegue improvisar, você tem ferramentas para fazer, você tem, né, o acesso. Usa a tecnologia para te ajudar, né? A tecnologia ele sempre vem com essa cara de vilão e mocinho, né? Porque de certa forma a tecnologia traz alguns hábitos diferentes e talvez questionáveis, mas assim, usa a tecnologia para te ajudar. Hoje existe tanta ferramenta online, sabe? Começa a testar. E o fato que a partir dessa crise do Covid-19, os hábitos digitais das pessoas vão mudar, já estão mudando. A relação com o online já está mudando, né? Porque antes era talvez mais um momento de lazer, agora é uma necessidade imposta. As pessoas precisam encontrar esse novo modelo online, né? Então aprende a usar a tecnologia, aprende a estar online. Tem muito conteúdo que te ajuda nesse sentido, muito, assim, tem muita... Aqui na Local Web tem bastante coisa, tem muita plataforma de ensino à distância que abriu conteúdo gratuito por conta da crise. Então estuda para se planejar, né? Sobre esse planejamento, questão financeira é extremamente importante. Define o tamanho do risco que você pode e que você quer correr. Isso é essencial, né? É quase por uma questão de sobrevivência. Se você depende de fornecedor, é hora de você negociar.
Seu fornecedor também está sofrendo com a crise, então negocia, procura permuta, procura parceria, usa criatividade. Sobre finanças, um outro ponto extremamente importante, definição de preço. Quando você observar o seu cliente agora, nesse contexto, talvez você tenha que repensar o seu modelo de negócio, talvez você tenha que repensar a sua precificação ou a forma que você cobra. Porque nesse novo contexto de crise, talvez o seu cliente não esteja mais disposto ou não possa pagar por aquilo que ele pagava antes, né? Então, você tem espaço para reduzir sua margem, né? Você consegue parcelar o seu produto ou seu serviço? Essas coisas nesse contexto de crise passam a ser bastante importante. Pesquisa em volta, conversa com pessoas, você não é o único sofrendo com essa crise, você não é a única. Então é o que a gente chama de benchmarking, né? Então pesquisa, olha em volta, como que os outros estão resolvendo esse mesmo problema, troca experiência. E aí começa a definir o seu novo caminho. Se você conseguir, né, define hipóteses e faz testes pequenos, testes baratos e rápidos. Em algumas situações, uma pausa estratégica realmente pode ser valiosa, mas aí entenda o seguinte, que pausa é diferente de parar, né? Quando você pausa, é uma pausa planejada, porque você vai ter pensado que era um bom momento e estrategicamente uma pausa valiosa. E aí você tem que pensar quanto tempo você aguenta, financeiramente falando, ficar parado, né? Enquanto você está pausado, né, não parado, estuda e planeja a sua retomada, planeja a sua volta, né? Gente, enfim, né, um monte de coisa que veio aqui na minha cabeça, né? Fui rabiscando para conversar com vocês. Mas eu acho que o resumo é esse: escolhe um caminho e vai. Se precisar, volta, pivota novamente, mas vai, né? Porque assim, ficar parado agora não vai te ajudar e de verdade é um desperdício com a caminhada, com a sua caminhada, o quanto você já caminhou até aqui. Uma outra coisa que eu tenho conversado muito, ficar lendo incessantemente sobre o Covid-19, sobre a crise, só vai te deixar com medo e ansioso. Então, assim, se mantém informado, mas procura outras fontes de informação, outras fontes de conhecimento. Então, assim, estuda, observa o cenário novo, observa o teu cliente, pivota e vai, né? E como diz aquela frase conhecida, vai e se der medo, vai com medo mesmo, mas não para, vai. Eu acho que era isso. Espero ter te ajudado um pouquinho. Obrigado pelo seu tempo até aqui, né? Em breve que a gente possa voltar à nossa rotina ou encontrar uma nova rotina, né? Porque talvez a gente vai encontrar um novo normal. Desejo boa sorte para você, para os seus negócios. E lembre, a gente tá junto no digital, né? Conta com a Local Web, conta com a gente. Obrigada. Tchau, tchau.